Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna Porto, psicóloga perinatal, especialista em psicoterapia ecossistêmica, que enfoca o indivíduo, casal e família, e também uma das idealizadoras do projeto Maternando Afetos, junto com a minha sócia, Eliane. Olá, tudo bem? Meu nome é Eliane Dalaco, eu sou psicóloga perinatal, especialista em psicologia da saúde. O Maternando Afetos surgiu de um desejo pessoal meu e da minha sócia Bruna, quando estávamos vivenciando também as questões relacionadas à nossa própria maternidade, né? Ao nosso maternar, as questões relacionadas ao nosso papel como mães, ao nosso papel como mães que estavam inseridas no mercado de trabalho também, né? E as dificuldades todas que existiam nesse contexto. Eu trabalhei durante 12 anos em uma clínica especializada nessa área, que trabalhava com gestantes, com mulheres que estavam tentando engravidar, com mulheres que sofriam algumas perdas fetais, gestacionais, e acompanhei muitos casos vendo a necessidade de que essas mulheres, esses casais, tivessem um apoio que naquele momento eu não podia dar. Era algo que era algo limitado. Os atendimentos eram feitos somente na clínica e não eram estendidos fora de lá. Então esse projeto surgiu do desejo e da experiência desse trabalho, onde a gente pode levar a essas mães, né, um pouco mais de acolhimento nesse momento que a sociedade normalmente prega que é um momento maravilhoso, que é um momento pleno, mas que é um momento em que mais acontecem alterações emocionais na saúde mental materna. No Maternando Afetos, nós trabalhamos com 4 linhas. Nós fizemos um trabalho com as mulheres que estão tentando engravidar, um trabalho com gestantes, um trabalho com mães que sofreram perdas gestacionais, perdas neonatais, e também com as mamães no puerpério até os 2 anos do seu filho, trabalhando toda a questão do desenvolvimento da primeira infância. Para muitas mulheres, engravidar se torna uma jornada materna. Para algumas é muito simples, no momento que decidem ter filhos, pode acontecer de uma maneira muito tranquila, sem maiores obstáculos, sem maiores problemas. E outros casais enfrentam diversos problemas, muitas dificuldades, e é um tema muito pouco falado. Inclusive pelos próprios casais. Muitos casais têm dificuldade em comentar a esse respeito por se sentirem diferentes. Enquanto alguns casais de amigos estão vivenciando a maternidade, eles estão encontrando barreiras, obstáculos, né? Muitas mulheres se submetem a exames invasivos, a exames com um custo extremamente alto, e muitos casais se submetem, inclusive, a todo tipo de tratamento possível que estiver ao alcance deles para conseguir ter filhos, o que acaba sendo, em muitas situações, extremamente desgastante e muito negativo também para a questão psíquica e emocional desses casais. Então, o nosso trabalho é direcionado a essas mulheres ou ao casal, para que eles possam ter um espaço onde eles possam lidar com as suas culpas, com os seus sentimentos, que podem ser de medo, de angústia, de ansiedade, de desesperança, de fracasso. São vários sentimentos, né, relatados por essas mulheres, por esses homens, que se sentem muitas vezes negligenciados, né, nessa questão do acolhimento social mesmo. Até porque em muitas situações é comum, né, nós vermos assim algumas brincadeiras maldosas, até desnecessárias, né, com homens e com mulheres, pelo fato de ainda não conseguirem ter filhos, sendo que para aquele casal é extremamente dolorido, né, ficar ouvindo essas palavras que deixam eles mais angustiados, porque é uma impossibilidade, não é a questão do desejo deles que está envolvido. Muitos tratamentos acabam sendo feitos e toda essa angústia, toda essa esperança pode também colocar à prova, né, esse casal emocionalmente, até na sua relação conjugal.
Muitos casais acabam não superando essa dificuldade e acontecem nesse momento, inclusive, vários términos de casamento, várias separações, pela dificuldade em lidar com essas culpas, que normalmente um atribui ao outro, né? Então, é um momento de extrema importância que seja tratado e validado, né, com essa importância que tem. Como é necessário que esse casal possa ter um espaço empático, onde sejam compreendidos, onde possam, até de alguma forma, poder se livrar dessa angústia, dessa culpa, né, que eles carregam, até pensando em outras possibilidades, porque muitos casais também precisam fazer o luto do não poder ter filhos. Então, pode ser uma condição que fique como uma questão real para eles e que eles vão ter que lidar também, né, dessa maneira, com essa impossibilidade de gerar um filho. E aí a gente pode trabalhar com esses casais outras situações, outras opções, ressignificando esse momento para outros objetivos. Inclusive, a adoção seria uma das outras possibilidades para que eles possam também pensar, né? Até porque o gerar o bebê, caso não seja possível, não vai impedi-los de serem pais e de serem mães. Então, esse papel materno e o papel paterno, ele pode vir a se constituir, mesmo que não seja através de um filho biológico. Então, é bem importante esse momento, né, para que os pais possam serem entendidos e não serem rechaçados na sua dor. É um trabalho extremamente importante que deve ser validado. Normalmente a gente acredita que a gestação ela é um momento sempre feliz, alegre, com muitas expectativas boas, né? E normalmente nós não validamos as ansiedades, as preocupações, os medos que essa gestante também pode apresentar. O pré-natal psicológico, ele pode ser realizado aliado junto ao pré-natal ginecológico. Durante toda a gestação, a mulher pode vir fazendo esse acompanhamento, né? Nós realizamos também triagens com avaliação, nós realizamos grupos com as gestantes e também acompanhamento individual, né? Nesse contexto geral, o que nós avaliamos, o que nós focamos mais? Tanto as questões individuais das gestantes, né? Porque cada mulher ela tem toda a sua história familiar, as suas expectativas para esse filho e também um momento de vida específico dela, que é diferente de cada indivíduo, né? Então nós trabalhamos tanto as questões de casal, o papai também participa, a gente chama a rede familiar, né? Então também vão participar avô, avó, quem for a pessoa que estiver mais apta a estar junto desta mamãe, deste papai que precisam tanto de apoio nesse momento. Nós também construímos junto com eles a sua ideia e fortalecemos também as questões da construção da parentalidade, porque é algo que se constrói com o tempo, não é algo que nós aprendemos no momento que somos mães ou pais, é uma construção. Então sim, precisa desse apoio, precisa desse acompanhamento. Também ele é um trabalho preventivo de possíveis doenças psicológicas ou transtornos psicológicos que podem vir a surgir nessa fase. Por que nessa fase, né? O ciclo vital materno, ele é um momento de vida em que a gente fala que é uma crise da vida, uma das crises da vida da mulher. Por que isso, né? Porque é uma mudança de vida, tanto da mulher quanto do homem também, né? Mas a mulher, ela começa a modificar desde o corpo, as questões físicas, tudo que ela vem sentindo. Também vai ter uma mudança nas questões sociais, né? Ela vai deixar de fazer algumas coisas, no convívio social, também na questão profissional. São tantas expectativas, tantos anseios e medos para o que vai vir acontecer, o que vai acometer depois da chegada do bebê.
todos esses anseios, esses medos, eles podem vir a ser potencializados e aí também surgir estresse durante a gestação, depressão durante a gestação. Segundo alguns estudos, acredita-se que a cada 4 gestantes pode vir a apresentar indícios de depressão, estresse, ansiedade. E, na verdade, é um número bem mais alto do que após o parto. Normalmente nós focamos no pós-parto, né? Mas durante a gestação tem indícios bem fortes também que podem vir a surgir na vida dessa mulher. Por que é tão importante nós cuidarmos da saúde mental dessa mãe? Uma mãe com dificuldades, com problemas relacionados ao psicológico, ela vai ter provavelmente grandes chances de ter uma depressão pós-parto, de ter problemas na amamentação, de às vezes não se permitir ou não conseguir amamentar. Também poderá ter muitas dificuldades com o vínculo mãe-bebê, de estar perto, de poder dar muito colo. Muitos desses problemas que podem vir a surgir nessa relação de mãe e bebê podem acarretar na vida desse bebê, nesse indivíduo como adulto futuramente. Desde problemas comportamentais, até mesmo de aprendizagem. Então, olha a importância de a gente ter esse olhar afetuoso, né? De a gente ter esse cuidado com as mamães e com os papais também, porque eles têm uma grande responsabilidade nesse momento. Eles não vão amamentar, não vão fazer muitas coisas que a mãe faz, mas eles podem acolher essa mãe, eles podem dar amor para esse bebê, que também hoje tem muitos estudos que mostram a importância da presença do pai desde da gestação, que ele possa conversar com o bebê, que ele possa participar de toda a vida desde o início desse filho. Que isso é muito importante também para a criança e também para a mãe. Uma outra modalidade de serviço que o Maternando Afetos oferece é o ressignificar. Ele é direcionado para casais que sofreram perdas fetais, perdas gestacionais, perdas neonatais. Em cada momento, o casal vivencia a sua perda de maneira muito particular. Não há como julgar essa dor e o tempo de luto que esse casal vai precisar para poder elaborar essa perda. Esse luto, na verdade, tão precoce, ele é considerado uma categoria de luto não reconhecido, inclusive. Até porque o feto, né, ou no caso, assim, dependendo do momento da gestação, ele pode ser desconsiderado pelo bebê não ter nascido. Então, é como se o bebê não existindo, não existisse a necessidade da dor. Muitas vezes, para as pessoas, para a própria família desse casal, há uma grande dificuldade em entender a intensidade da dor que esse casal está vivendo. E é uma dor imensa, porque não era somente o bebê, o feto que a mulher está gestando, que o casal está gestando, mas é um projeto de vida. Então, esse bebê, ele traz todos os ideais, né, desta mãe, deste pai, cada um com as suas histórias de vida, como se esse casal programasse para esse filho intensamente um futuro. Então, essa perda, quando ocorre, para as pessoas que não estão vivenciando ela, como o casal está, é muito difícil de ser entendida. De modo geral, as pessoas evitam falar, elas querem que passe rápido, né, aquele momento, inclusive trazem palavras desnecessárias, né, no sentido, vocês são um casal jovem, vocês vão ter filhos novamente, podem ter filho logo, isso vai passar. E para aquele casal não há um substituto para aquele bebê. Há toda uma história de vida desse casal, há todo um investimento desse casal que não é pouco. Então nós devemos acolher, nós devemos respeitar
Há um tempo normal que se considera na literatura para esse luto, né? Mas é uma questão muito pessoal, né? De cada casal, de cada história de vida. Muitas vezes a esposa pode elaborar de uma maneira mais rápida e o pai da criança pode elaborar de uma maneira mais difícil, mais lenta, que demore mais tempo. Não há como trazer esse significado de uma maneira tão plena para os dois, né? Cada um vai sentir do seu jeito e isso deve ser respeitado para quem está acompanhando esse casal, para a família que está, que pode ser uma rede de apoio nesse momento bem importante, bem oportuno. A ideia do ressignificar é poder fazer com que esse casal tenha o seu tempo, que esse tempo seja respeitado, que não seja julgado, que eles possam vivenciar essa dor, né, da maneira que eles conseguirem achar conveniente, né, para ter essa presença desse bebê que não existe mais de outras maneiras, para que ele possa ser internalizado pelo casal como alguém que existiu, embora não esteja fisicamente aí. Então, esse é o nosso trabalho, para que esse casal tenha o seu tempo, mas com o tempo possa ressignificar esse luto, né, e reinvestir novamente, seja numa outra gestação, seja em outros projetos, né. Esse trabalho, então, ele é feito de uma maneira de um acompanhamento psicológico. Nós fizemos trabalhos em grupos de apoio, assim como tem esse apoio individual ou para o casal. E também pode ser feita como uma medida de avaliação, caso haja necessidade, uma triagem com um levantamento para ver se existe algum risco para alguma doença psíquica, como uma depressão, no puerpério ou até psicose puerperal. Então é um momento assim que exige bastante cuidado e um olhar de acolhimento para esse casal. E é o que nós buscamos fazer nesse projeto. Nós também disponibilizamos outro projeto para as mamães, que é o Construindo a Maternidade. Ele foi pensado para as mamães desde o puerpério até os 2 anos do bebê. Por que nós pensamos nesta fase? Porque é uma fase crucial para a construção da maternidade, para o vínculo da mãe e bebê, e também é um momento muito delicado, às vezes com muitas expectativas e muitas dificuldades, que a mãe e o pai não esperavam estar passando por isso. Nós temos desde um trabalho focado para aqueles pais e mães que têm bebês que nasceram prematuramente, que precisaram ficar internados no hospital, nas UTIs neonatais. Então também nós trabalhamos com eles com acompanhamento na fase do puerpério, né? A mãe já com o bebê em casa. Nós também oferecemos tanto um trabalho de grupo, né, com outras mães, como também um acompanhamento e um trabalho individual, que também pode ser acessado a esse pai, né? E por que é tão importante nós estarmos trabalhando com essa fase, né? Muitas vezes a gente idealiza uma maternidade de uma maneira que nós vemos muito nas redes sociais, nós sonhamos muito com uma maternidade de algum jeito, até mesmo o parto, né? A gente idealiza alguma coisa e de repente não era como a gente imaginava. Às vezes o bebê pode apresentar alguns problemas, nós às vezes não somos como a gente gostaria de ser. E quando a gente não consegue alcançar essas expectativas, nós também podemos sofrer com isso. Tudo que nós construímos antes, agora vem a realidade. Às vezes a realidade é um bebê que chora muito, às vezes é uma dificuldade na amamentação, muitas vezes dificuldade entre o relacionamento do casal. As questões profissionais são tantas coisas que mudam e que a gente tem que encarar de uma forma mais madura, mas que é muito importante nós sabermos que nós temos a possibilidade de ter ajuda. Nós também podemos ganhar colo. E uma mãe que não ganha colo, que não é bem cuidada, ela também tem dificuldade de cuidar. Então é muito importante essa mãe se disponibilizar a isso.
entender que para ela fortalecer, para ela dar todo esse amparo para o bebê, ela também precisa estar fortalecida. E entendendo que ela está construindo toda a personalidade, está influenciando de inúmeras maneiras no início da vida de um novo ser, né, de um novo indivíduo. Então, se nós pudermos dar todo esse apoio para essas mães, pensa como seriam esses bebês adultos, né? Cheios de amor, cheios de afeto, cheios de acolhimento. Porque é isso, né? Uma mãe que é acolhida também consegue acolher. Então, provavelmente serão indivíduos, serão seres humanos muito melhores. Bem como esse trabalho com as tentantes, nós temos a modalidade de acompanhamento psicológico, grupos de apoio, né? E também, caso este casal esteja vivenciando uma longa espera nessa jornada materna, né? Nós também disponibilizamos de outros tipos de avaliações também para verificar caso o estresse, porque o próprio processo dessa jornada materna, né? Desde o desejo de ter o bebê até todas as dificuldades, os obstáculos, os tratamentos, né, até levar à realização desse desejo, né, de conseguir ter o bebê, pode gerar muito estresse, né, principalmente nessa mulher. E o estresse ele pode se tornar inclusive tóxico no organismo, né, podendo gerar quadros de ansiedade e depressão também. Então o nosso papel é poder fortalecer psicologicamente essas mulheres em todos os períodos do ciclo vital materno, né, para que possam vivenciar a maternidade quando possível, com leveza, com segurança, para que os bebês também tenham um desenvolvimento emocional saudável no futuro, nas suas vidas, enquanto indivíduos adultos, né, dentro dos projetos que terão no futuro. Esse é o nosso objetivo, ajudar essas mulheres, transformando um pouco, né, a nossa sociedade de uma maneira mais acolhedora a esse momento tão importante, que não é só um momento pleno, cheio de alegrias, mas é um momento com bastante ansiedade, dúvidas, insegurança, medo, que são absolutamente normais e que devem sim ser falados, né? Eu acho que quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais a gente pode desmistificar esse tema, né? E torná-lo um tema comum, onde as pessoas possam encarar isso com muita naturalidade, que possam compreender, respeitar tanto as dores quanto as dificuldades que essas mulheres vivem, né? Assim como as alegrias, né, que elas também vão vivenciar.